Qual é a abrangência lógica de uma rede? Ou a permissão de acesso dessa rede? Nós temos a classificação entre internet, intranet e extranet. Esses três nomezinhos aparecem muito em todo tipo de questão. Qual é a diferença entre internet, intranet e extranet? O que elas fornecem de diferente umas das outras? Porque as semelhanças são muito maiores do que as diferenças. Vamos às pegadinhas? Vamos falar da internet. No caso da internet, nós temos ela como uma rede pública. Então, quem pode acessar a internet? Qualquer pessoa? Calma aí. Qualquer pessoa que tiver uma identificação. Se ela estiver com uma identificação chamada IP, ela pode sim acessar essa rede. IP seria o número de identificação. É quem identifica computadores, é quem identifica sites, é quem identifica tudo, no caso das redes. E aí, no caso da internet, eu preciso sim me identificar na rede pública, dizer quem eu sou. Nós temos os protocolos da pilha TCP/IP. Quem rege a internet é o protocolo TCP/IP, que é o principal protocolo das redes. Existe um outro protocolo chamado OSI, que também pode reger a comunicação de uma rede, mas estamos falando do principal protocolo de redes, o mais utilizado seria o TCP/IP. Não importa qual o tipo de rede que você esteja utilizando, o principal protocolo é o chamado TCP/IP. Então, se você estiver na internet, é ele. Se você estiver na intranet, é ele. Se você estiver na extranet, é ele. Todas as comunicações de redes serão regidas pelo principal protocolo TCP/IP, de forma padrão, né? De forma principal, nós estamos falando. E a internet, ela é utilizada para fornecer serviços. Por exemplo, serviço de e-mail, envio e recebimento de e-mail, vamos falar sobre os protocolos utilizados em e-mail. Os serviços da web, do www, World Wide Web. O www significa o principal serviço da internet, que seria o web, acesso a sites. O VoIP, que seria a utilização de voz por IP. Para ter IP, se eu falo IP é porque eu quero acessar uma rede, nesse caso a internet. Então VoIP seria, eu vou utilizar a internet para falar por voz. Ligação por voz, WhatsApp, ligação, né? Skype, ligação por voz, comunicação. Seria isso daqui, através da internet. Serviços de streaming, aí vai ser carregamento online de vídeos, Netflix, YouTube, carregamento online. Falando em carregar lá, você não precisa baixar, seria o streaming. Serviços wiki, são sites colaborativos. Quem coloca lá o conteúdo é o próprio usuário. Serviços de chat, conversas, né? Tem o IRC, que é o recurso de conversas, chat relay. Nós temos os fóruns, grupos de discussão. A diferença entre eles é que o chat é um serviço síncrono. Serviço de sincronia é que os dois precisam estar ao mesmo tempo conectados, certo? Síncrono. Já o fórum, serviço de e-mail e outros serviços, nós não precisamos para a comunicação que os dois estejam ao mesmo tempo online. Um pode estar online e o outro esperar, certo? Para receber, como o fórum. O fórum é do tipo assíncrono. Redes sociais, aí vale lembrar que você tem uma rede social chamada LinkedIn, ou LinkedIn, que é da Microsoft, que é utilizada para fins profissionais. Nós temos redes sociais como o Facebook, nós temos a rede social como o WhatsApp também, e várias outras redes sociais muito comuns. Temos os sites de busca como o Google, Yahoo, Bing e algumas características, porque existem busca avançada. Nós vamos falar isso na parte de navegadores, tá bom? Bem, vamos resumir o que seria a internet. Uma rede pública de acesso por todos que tiverem número de IP para fornecer todos os tipos de serviços que as empresas nos fornecem. Qual a pegadinha de prova para a internet? Primeiro, a internet não compartilha a impressora. As impressoras são compartilhadas em redes internas, tá? Em LANs, em intranets. Mas a internet não compartilha impressora. E a função da internet é compartilhar dados externos, qualquer pessoa pode ver. Então a ideia da internet não é compartilhamento de dados internos, porque é público, tá? Então não vai ter coisa sendo interna na pública. Se é público, é público, qualquer pessoa pode acessar. Compartilhamento interno, empresarial, é para a intranet. Só apenas isso. Então vamos para a intranet. O que seria? A intranet seria uma rede privada, rede corporativa, rede empresarial, uma rede restrita. E essa restrição vai ser, por exemplo, com usuário e senha. Essa restrição pode envolver token, pode envolver SD card, pode envolver biometria, que são acessos
restritos, tá? Um acesso restrito, coloca o dedo aí, é um acesso restrito. Você vai passar no concurso, você vai trabalhar, você vai precisar de uma restrição para acessar aquele computador. E aí seria esse caso daqui, seria o acesso restrito, não é qualquer pessoa que pode acessar. Como eu estou falando de uma rede empresarial, corporativa, quem vai acessar são os funcionários desta empresa, tá bom? E aí a finalidade da intranet vai ser agilizar processos. Vamos dar um exemplo. O IBGE, há muitos anos, ele precisava daquelas pranchetas com papel e vai de casa em casa e anota e chega, coloca tudo no papel, aquela bagunça toda, cheia de papel para resolver, ninguém resolve nada, demora muito tempo. Tinha concurso de 6 meses de IBGE, tinha toda hora concurso de IBGE e agora não tem mais. Por que não? Porque através da intranet, agora nós temos PDA, Palmitops, que aí você vai na casa da pessoa ou você vai fazer a estatística, não necessariamente na casa da pessoa, mas agora você não precisa mais daqueles papéis, daquelas pranchetas. Anota tudo no computador de mão, no handheld, você chega lá na empresa, você coloca os dados no computador e gera lá uma estatística de forma muito mais rápida. Agilizou o processo da empresa. Então seria no caso da intranet. A finalidade da intranet é essa. Eu quero fazer, por exemplo, a comunicação gerencial e setor de vendas, setor de compras. Você não precisa sair pegando papel, imprimindo, chegar lá, tome aqui, tome aqui. Não, vai ficar tudo disponível na rede e as pessoas vão acessando de onde estiverem. Eu não preciso descer primeiro andar para pegar um papel, para subir para pegar outro papel. Não, você acessa somente a rede de computadores e todos os dados vão estar por lá. Isso é agilizar o processo da empresa. Se eu estou na intranet, eu posso utilizar os serviços da empresa. E vou utilizar os mesmos protocolos da pilha TCP/IP, os mesmos serviços e as mesmas tecnologias, mesmo tipo de cabo, tudo igual à internet. A diferença é que ela é restrita, ela é privada. Então quais são as pegadinhas? Na intranet você não vai fazer um compartilhamento externo. O compartilhamento é interno, é só dentro da empresa, tá bom? Agora, questão de prova. É possível acessar uma intranet mesmo não estando na empresa? Eu sou funcionário, estou em casa, tem como eu acessar essa intranet? Tem como acessar a intranet de fora da empresa, só que aí o nome vai ser extranet. A extranet vai ser um acesso privado e externo a uma intranet. É um acesso remoto à empresa. O cuidado é que ela libera um conteúdo parcial da empresa. Eu não vou acessar tudo que tem na empresa. Não é como se eu estivesse na empresa. Eu tenho um acesso parcial. Quem vai poder utilizar a extranet para poder acessar a intranet, pense que a extranet, eu utilizar a internet, eu abrir lá na minha casa a internet, conseguir invadir a intranet, invadir no bom sentido, né? Entrar na intranet, entrar nos dados da empresa, no pequeno dado da empresa, parcial. E isso daqui é o extranet. Eu estou em casa acessando a internet e consigo acessar a extranet através dela, tá bom? Então, nesse caso, pode ser funcionário, pode ser cliente ou pode ser colaborador. Funcionário, cliente ou colaborador, para poder acessar a intranet. Ela pode interligar duas intranets, tá? Eu estou interligando duas intranets. Processo de intranet de duas empresas, né? Duas partes privadas. Ainda continua sendo a intranet. E depende da conexão com a internet, tá bom? Bem, esse acesso remoto, exclusivo e seguro pode ser através de VPN. VPN é a rede mais segura que existe. Então eu posso fazer um acesso remoto à empresa através de uma VPN. A VPN vai utilizar dois processos de segurança. O processo da criptografia, que é pegar os dados e escondê-los para que ninguém consiga visualizar. A criptografia seria o ato de tornar algo legível em ilegível, tá? Então ele pega o pacotezinho, ele criptografa o pacote e depois de fazer isso, ele vai utilizar o processo de tunelamento. Ele cria o pacote e coloca o pacote dentro de uma cápsula. Quando esse pacote estiver passando dentro dessa cápsula pelo meio inseguro, que é a internet, isso vai representar um meio mais seguro de acesso. Então é por isso que nós podemos dizer que na VPN nós temos a rede mais segura que existe. É uma rede virtual privada. Tá? Eu estou querendo acessar a rede interna, privada, por isso eu vou utilizar os meios públicos, que no caso é a internet. Não tem como eu estar 100% seguro. Eu preciso estar preocupado porque alguém pode sim invadir e roubar esses meus dados, o que é algo muito difícil. Por isso ela é considerada a rede mais segura. Então se eu quiser acessar uma intranet não estando em casa, eu posso utilizar a rede mais segura que existe, que é a VPN. Isso pode ser de duas formas. Através de um acesso pelo SSL,
ou pode ser através de um software, um programa específico, como no caso do TeamViewer, o VNC, como no caso do acesso remoto de área de trabalho do Windows, e tudo isso vai funcionar através de uma VPN, tá bom? Bem, nós já entendemos então a parte lógica e precisamos entender quais são os serviços utilizados na internet, na intranet e na extranet com a sua pilha chamada TCP/IP. Os protocolos da pilha TCP/IP são esses que estão aqui. São alguns dos protocolos da pilha do TCP/IP. Essas camadas utilizadas, elas não são tão trabalhadas em prova assim. Nós temos a camada de aplicação, que define o que o usuário vai fazer, tá? Então a aplicação é o usuário. Transporte, nós temos duas transportadoras, a TCP e a UDP, que informam quem é que vai levar o pacote de forma segura ou de forma veloz, tá? Nós temos a rede, que seria o nosso modem, os cabos para identificação, o IP que vai identificar tudo isso. Temos o enlace, que seria a parte do roteador, que vai pegar o pacote e enviar para o destinatário, que seria a parte física, que aí a gente já está falando aí da placa de rede. Então existe todo o processo de comunicação, é como se fosse um processo de comunicação normal. Eu escrevo uma carta, vou no correio, entrego lá a transportadora bate carimbo, que seria o número de IP, coloca na rede, na rua, no caminhão, o caminhão vai até a cidade, no enlace, que seria o correio local, que entrega para o carteiro entregar para a pessoa física. Tome aí o seu, que seria a placa de rede. Então assim como existe o processo convencional, existe também no caso da nossa rede de computadores. O que nós precisamos focar são os protocolos que nós temos aqui na pilha de aplicação, na camada de aplicação. Na camada de aplicação nós temos alguns protocolos, como o NMTP, que é protocolo para fórum. Nós temos o protocolo DHCP, que é quem distribui o número de IP de forma automática, muito utilizado nos roteadores. Eu configuro o roteador, digo roteador, toda vez que alguém tentar entrar aí com a senha que eu vou fornecer a eles, você entregue um número de IP para eles poderem acessar, porque sem número de IP eu não consigo acessar a rede. Então o roteador vai lá e coloca, ele insere um número de IP, ele dá um número de IP para a pessoa acessar através do protocolo DHCP. Então o DHCP seria distribuidor de IP de forma automática. Para você lembrar e saber isso, quando você colocar a senha do Wi-Fi de algum lugar, você preste atenção que lá vai dizer assim, ó, obtendo o endereço IP. Esse obtendo o endereço IP é quem vai estar fornecendo a DHCP. O DHCP é que vai estar lhe fornecendo. Isso daí vai ser configurado no roteador, isso pode ser configurado no computador. Existem dois tipos de IPs, o IP fixo e o IP dinâmico. O IP fixo é manual, eu que digo, toma, o número de IP é esse. E o IP dinâmico é aquele que quem entrega é o protocolo DHCP. Então, protocolo de distribuição de números de IP automático. O SNMP, está invertido aqui, SNMP é o protocolo de gerência de rede. É o dedo duro. É ele que informa que você estava acessando o Facebook na hora errada. É ele que informa que você estava utilizando a impressora da empresa sem ter o aval da empresa de fazer isso. É ele quem diz que você chegou na empresa 8, mas só ligou o computador 9. É ele que informa tudo que acontece na rede. É o nosso protocolo SNMP. Temos o protocolo Telnet, que é para acesso remoto. Protocolo de acesso remoto não seguro, Telnet. E existe o protocolo de acesso remoto seguro, que é o chamado SSH. Protocolo de acesso remoto seguro. Tá? S segurança. Aí ele vai utilizar protocolos também para segurança, remoto seguro, IPsec, seria protocolo de acesso remoto seguro. E esse é não seguro, tá? Então os três para a mesma tarefa, acesso remoto, acesso à distância, só que esses dois com segurança, com criptografia, e o Telnet sem criptografia. Já o protocolo IRC é o protocolo que eu digo que é o protocolo de conversa com o Ricardão, né? Chat Relay. É mensagens instantâneas, salas de bate-papo, por exemplo, seria utilizando esse protocolozinho aqui, tá bom? E os outros protocolos a qual eu não mencionei são os principais para aparecer em prova. Quais são os protocolos principais de prova? Vamos seguir aqui? Quais são os protocolos principais? Nós temos o protocolo HTTP, HTTPS, FTP e DNS. O protocolo HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto. Hipertexto é o que nós chamamos assim, é o site, é a página, é o multimídia, é as imagens, os vídeos, o Java que estava lá no site guardado. Ele pega o site, os dados do site, o site, toda a página, traz e dá ao navegador. E diz, navegador, mostra aí para o usuário. Então quem exibe a página é o navegador, mas quem traz a página é o chamado HTTP. Ele aparece na barra de endereço. Temos o protocolo HTTPS,
que é o protocolo que utiliza S, segurança. E se utiliza segurança, vai utilizar criptografia, porque toda vez que falar em segurança, lembra do termo criptografia. E aí eu vou utilizar na criptografia, olha aqui, HTTPS na barra, vai ter a segurança e a indicação do cadeado. Esse cadeado é dizendo que existe um certificado digital comprovando que realmente está seguro. Nesse caso aqui, eu posso utilizar o protocolo de segurança TLS, o SSL ou o mais novo, que é o indicado em verde, chamado SSL. E aí você saiba, se ele disser VSSL, ele está dizendo que é o protocolo é verde, tá? É verde. Quer dizer que na barra de endereço, ele aparece em verde e aparece o nome da empresa que forneceu essa segurança. Então existem aqui 3 métodos de segurança no HTTPS. É isso. HTTPS, segurança, criptografia, e aí temos os métodos de criptografia e a confirmação, o certificado, o cadeado. Temos o FTP, que seria protocolo de transferência de arquivos, tá? File arquivos, é quando eu realizo 2 processos, o upload e o download. O processo de upload seria de enviar, carregar para cima, no português bem dizido, enviar um arquivo para a nuvem. Já o processo de download é receber o arquivo ou baixar o arquivo. Toda vez que falar desses 2 processos de envio e de recebimento, ele está falando do protocolo FTP, que pode ser de forma automática. Esses 3 protocolos, na verdade os 4 protocolos, podem aparecer na barra de endereço. Mas esse é de forma anônima, tá? Você não fica visualizando esse FTP. E olha, ele não é utilizado em e-mail. Guardou isso daí? Não é essa a questão. O FTP não é utilizado em e-mail. Ele vai ser utilizado na transferência de arquivos entre sites, não em e-mail. Já o DNS é o protocolo que localiza as coisas. Ele é quem converte os nomes, tá? Serviço de nomes e domínios. Converte os nomes em domínios. E os domínios, eu quero dizer que são os números de IP. Aqui eu tenho o IP na versão 4. São 4 grupos, 172.217.10.131. 4 grupos, tá? IP versão 4. Esses grupos no IP versão 4, que são identificação, IP, tá? IP na versão 4. IP na versão 4 possui 4 grupos. Dentro de cada grupo eu tenho 8 bits. Isso quer dizer que eu só posso colocar números de 0 a 255. Eu tenho um vídeo de conversão binária que depois você pode assistir para entender o porquê de 0 a 255. Dentro de cada grupo só pode ter de 0 a 255. Então, se algum desses grupinhos aqui estiver aparecendo mais do que 255, a questão já está errada, tá bom? E eu posso conectar aqui até 32 bits no total, que seria cerca de mais de 4 bilhões de números de IP. E já existe o IP na versão 6, que agora eu vou ter, em vez de 4, 8 grupos, anota aí, 8 grupos, separados por 2 pontos. Dentro de cada grupo eu tenho 16 bits, isso significa hexadecimal, quer dizer que eu posso ter letras de A a F ou números de 0 a 9.